E antes de a gente entrar aqui no que a gente preparou para vocês com relação ao cenário e estratégias de investimento, eu acho que vale a gente dar aquele passinho para trás aqui, se o Matheus me permite, e só situar a área de Investment Solutions aqui dentro do Private e qual que é a nossa intenção aqui com essa live para vocês. Então, falando, eu sou o Fernando Tavares, especialista da mesa de Investment Solutions, e a gente está aqui, eu estou aqui hoje com o Matheus Silva, que também é um outro especialista aqui da nossa mesa. E aí, falando da mesa, aqui dentro do Private, eu diria que a gente tem dois universos, né? O universo da XPA, onde se faz gestão dos fundos exclusivos e das carteiras administradas, que é o mundo discricionário, e a nossa mesa de Investment Solutions, que a gente chama de um mundo não discricionário. Qual é a diferença entre esses dois universos, né? Acho que vale mencionar que ambos os universos eles estão conectados no GAAC, né, que é o nosso Comitê de Alocação Global. No final das contas, é onde se decide e a visão da casa, o caminho que a gente vai seguir, quais são as nossas convicções. E aí depois, quando cada um volta ali para o seu universo, a mesa discricionária, a XPA, eles implementam as decisões, né, compra dólar, vende bolsa, e na nossa mesa de Investment Solutions, por se tratar do mundo não discricionário, a gente vai fazer exatamente isso que a gente está fazendo hoje. A gente vai compartilhar as ideias alinhadas com aquela direção de cenário que a gente trilhou no GAAC, no entanto, com sempre o objetivo de auxiliar vocês, clientes, na tomada de decisão. Não é a gente que toma a decisão final. Tá? Então, essa, no final das contas, é a grande diferença entre um mundo e o outro. E o que a gente vai tentar fazer aqui como objetivo hoje, o que a gente vem tentando fazer, é tentar trazer de uma forma clara esse cenário traçado, tá? Só que mais do que isso, é tentar linkar quais as estratégias de investimento que fazem sentido nesse cenário. Né? Porque, no final das contas, o cenário ele é sempre bastante complexo, sempre tem muita incerteza, e como que a gente se posiciona? Então, o grande objetivo dessa nossa live aqui, mais do que contar cenário que vai embasar as estratégias, é sim compartilhar com vocês ideias que fazem muito sentido no portfólio do cliente e casam com esse nosso cenário. Tá? Então, e aí o que a gente vai passar aqui hoje? Vamos, na parte de macroeconomia e economia, vamos contar um pouco aqui dos principais acontecimentos do cenário internacional. Aí a gente vem aqui para o Brasil. E, por último, as estratégias de investimentos que a gente acredita fazer sentido com esse cenário que a gente vai descrever à frente. Falando um pouco de internacional. Então, antes de passar aqui a palavra para o Matheus, eu vou dar início aqui. Esse slide é um slide que a gente, inclusive, tem trazido nas lives anteriores, porque, no final das contas, ele acaba dando uma visão bem interessante, olhando, né, a história como um filme, aonde que a gente se encontra. Então, se a gente olha aqui para a parte de cima, né, a parte do PIB americano, quando a gente olha aqui 2018, 2019, a gente vê aqui uma estabilidade bastante grande, na ordem aqui dos 2%. A pandemia veio em 2020 e trouxe esse número para um número bastante negativo, né? A economia ficou aí bastante fragilizada, com os lockdowns e tudo que a gente viveu em 2020. E depois disso, com o excesso de liquidez que foi colocado no mundo e com juros baixos, a gente conseguiu ver uma retomada bastante forte. Né? Isso foi o que a gente viveu até o final de 2021. Só que agora a gente entra num novo momento, numa nova fase do ciclo, onde as economias elas estão voltando para a sua neutralidade. Tanto em termos de PIB, né, que a gente pode visualizar aqui o PIB numa tendência retornando àqueles números que a gente tinha aqui mais familiaridade ou entendia ser aí a velocidade de cruzeiro da economia americana. E também isso é verdade quando a gente olha para o gráfico de baixo, falando um pouco de inflação. Então, a inflação que vinha ali na casa dos dois e alguma coisinha, altos, ficou muito mais baixa durante o ano de 2020, né, por conta de tudo que a gente viveu novamente. Juros baixos, excesso de liquidez, acabaram acarretando aqui numa inflação um pouco mais alta do que a inflação neutra, a mesma coisa que aconteceu no crescimento, no PIB,
a gente ainda está com uma inflação muito alta, e não só aqui nos Estados Unidos e no mundo, só que agora, olhando para frente, a gente está numa fase onde o Fed está olhando para isso e falando, ó, vamos começar a subir juros para trazer essa inflação de volta para a normalidade. E eu acho que esse slide, no final das contas, ele dá muito do pano de fundo do momento em que a gente entra, né? Que é um momento onde a principal economia do mundo vai começar a tanto retirar os estímulos que foi colocado aqui por conta de 2020, como voltar para os juros num nível também aí de normalidade. E aí tem alguns pontos que a gente acaba acompanhando aqui com bastante detalhe, que eu vou convidar aqui com relação à inflação, e eu vou convidar o Matheus para contar aqui um pouco para a gente, Matheus, o que a gente tem acompanhado aqui como principais indicadores, que a gente não pode tirar o olho aí, que de repente podem ser fatores que tragam essa inflação nos Estados Unidos e no mundo, não como a gente imagina de volta para a normalidade, mas sim continue aí uma inflação alta estruturalmente. Claro, acho que obrigado a todos aí pela oportunidade de estar falando com vocês. Para quem não me conhece, sou Matheus Silva, sou outro especialista aqui da mesa de Investment Solutions. E assim como o Tavares falou, né, a gente está vendo toda essa normalização de política monetária, né, a gente está acompanhando isso globalmente, né, que acho que hoje é o que tem mais chamado a atenção de todos. E por que isso, né? Toda essa quantidade de estímulos, toda essa quebra na cadeia de produção, nessa ruptura, todo esse descompasso de oferta e demanda, ele está se traduzindo de alguma forma para o preço dos ativos, e acho que essa inflação global, que também chegou aqui no Brasil, que a gente vai falar mais para frente, acho que todo mundo está vivendo isso no dia a dia, né? Então, aqui é só para a gente exemplificar alguns exemplos do que está acontecendo, né? Se a gente parar para pensar em alguns desses gráficos, a gente está vendo que, por exemplo, o tempo de entrega, né, o tempo de fabricação, entrega e tudo mais, está demorando muito, está no pico, né? A gente nunca teve num patamar desse antes, desde 1998, por exemplo. Se a gente parar para pensar também, dado toda a quantidade de restrições que foram feitas na economia, tá? O custo do frete, aqui só de exemplo, né, entre Los Angeles e Xangai, por exemplo, está no all-time high, se a gente parar para pensar, ou tanto que demora, ou tanto que subiu, né? A gente estava ali numa política normal, num mundo normal, perto de $2.000. Se a gente parar para pensar agora, a gente está ali perto de 12, né? Chegou a bater 12. Então, tudo isso vai sendo repassado para a inflação de uma forma ou de outra. E até um dado interessante, né, que é esse gráfico que o Tavares está mostrando agora, esse terceiro aí de baixo, é que, por exemplo, a gente está vendo aí um descompasso, por exemplo, de demanda por caminhão, né, para você poder transportar os bens, transportar todos os insumos aí para as cadeias de produção, versus um descompasso do que você consegue achar de caminhão, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui se traduz em inflação, que é o que a gente já vem observando, né? Essa inflação transitória que todo mundo está falando, a gente viveu ela ao longo de 2021 todo, né? E acho que um reflexo disso muito marcante, que é o que a gente sempre acaba observando, é que isso acaba indo para commodities, principalmente, né? Então, a gente também viu esse spike aí, né, principalmente no gráfico de commodities que o Tavares está mostrando agora, né? E acho que a gente tem que continuar observando, né? Se a gente passar aqui para o próximo slide, né? Tem alguns fatores que a gente observa que ainda são preocupantes, tá? Acho que nem tudo é ruim, tá? Acho que a gente também não está aqui para pintar um cenário ruim. Na verdade, a gente está aqui para trabalhar com dados e ajudar vocês a implementar a melhor estratégia na carteira, né? Então, se a gente parar para pensar, apesar de tudo isso que aconteceu, né? A gente vê que as famílias, né? Ainda têm um poder aquisitivo bom nos Estados Unidos, né? A gente vê que essa linhazinha azul aí, ele tem um grande percentual de contribuição no PIB, né? Eles estão capitalizados, as famílias estão capitalizadas, ao contrário do que a gente tem no Brasil, depois a gente vai abordar, e a dívida ali está sob controle, ela não subiu na mesma proporção nos últimos anos ali. Então, acho que isso dá uma segurança. Mas qual que é o risco disso, né? Se a gente parar para olhar logo no gráfico da direita, a gente vê que o que puxou muito o consumo, principalmente, né? Isso a gente está com dados Estados Unidos, foi justamente o pessoal que tomou crédito barato e injetou liquidez na economia, né? Então, dado toda essa injeção de estímulos que a gente teve globalmente, isso foi um pouco que corroborou isso daí, todo mundo usar o crédito barato para consumo, né? E até um tema que a gente acha bastante interessante, que exemplifica bem, né,
que acho que todo mundo está vivendo, todo mundo viu o preço de carro com semicondutores, a gente viu que o componente de televisão, a gente viu essa inflação e essa escassez de semicondutores, né? Tanto que a gente colocou, acho que uns 6 meses atrás, uma nota de semicondutores, e até com relação a carro, né, Tavares, a gente estava tendo uma conversa interessante, né, sobre esse custo, como é que é o custo hoje, né, como é que esse componente eletrônico, esse tema de semicondutores que está muito vigente, como é que isso afeta no preço do carro, por exemplo? Você tem um dado histórico disso para a gente? Legal, Matheus, sim. Até no final das contas, acho que vale lembrar, né? O carro de hoje em dia, ele é muito mais eletrônico do que ele era no passado. Então, obviamente, dito isso, a, a participação dos componentes eletrônicos no carro hoje ele é muito maior. Em termos de números, só para vocês terem uma ideia, nos anos 2000, 16% do preço do carro vinham dos semicondutores. Em 2020, esse número passou para 35%, e o esperado para 2030 é alguma coisa na ordem de 45%. Ou seja, metade do preço do carro vem desses semicondutores, desses componentes eletrônicos, né? Porque quanto mais a gente vai na direção de um carro Tesla, de um carro automatizado, de um carro que dirige sozinho, de um carro que fala com você, a necessidade de semicondutores é muito grande. Então, isso tudo acaba, de certa maneira, né, Matheus? Se essa cadeia de produção ela não Exatamente. se normaliza, batendo de novo na inflação. Então, são pontos de atenção, né? Exatamente, que é o que a gente vê nesse último gráfico aí, essa grande volta da inflação nos Estados Unidos, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem uma preocupação, né? Acho que a gente está monitorando de perto e acho que vale continuar monitorando. E até nesse sentido, né? Como é que ficam as incertezas, né? Se a gente parar para pensar no Omicron, né? Até a gente estava conversando aqui e a gente chegou nessas incertezas, né, Tavares? Como é que a gente está analisando isso hoje em dia? Então, exatamente. Aqui a gente trouxe dois gráficos. Então, o gráfico de cima, a linha azul, ela mostra o número de casos confirmados, né? Que a gente claramente vê aqui que para o final do ano explodiu, né? No entanto, casos de mortes, eles continuam, de certa maneira, ali com alguma estabilidade. Ele não é tão pequeno, mas não se compara com o que a gente viu em relação ao número de casos. E, obviamente, qual que é o impacto disso? A gente tem que acompanhar se esse aumento de mortes, de certa maneira, em algum momento no futuro, ele começa a aumentar, porque o risco aqui é a gente ver os principais governos fazendo o que a gente fez na economia em 2020, né, que é fazendo lockdown, fechando o comércio, e porque no final das contas isso acaba gerando um impacto nas cadeias de produção, fechando fábrica, fechando indústria. E se não é o nosso cenário base, tá? Nosso cenário base é que a Covid, de certa maneira, ou as suas variantes, elas estão relativamente sob controle por conta dos casos de mortes. A gente não imagina que a gente dê aquele passo para trás como em 2020, mas se isso acontece, qual que é o impacto? Inflação, no primeiro momento, como a gente viu naquele primeiro gráfico, é deflacionário, porque você fecha a economia, para tudo, mas no longo prazo é inflacionário, porque você tem toda a quebra de cadeia, de produção, de containers, que o Matheus mencionou no slide anterior, que são altistas. Em termos de atividade, a mesma coisa, você tem um declínio na atividade, e, obviamente, aqui a gente colocou interrogação, porque não se sabe se não tiver intervenção do governo com injeção de liquidez e juros baixos, se você tem, de fato, uma retomada. Então, aqui tem uma dúvida se, como a gente vem num momento de ciclo de retirada de juros, de retirada de estímulos e aumento de juros, se no longo prazo a atividade realmente ela é crescente. E também existe uma dúvida aqui, uma incerteza de qual será a política dos principais bancos centrais ao redor do mundo, se isso voltar a acontecer, mas, de novo, batendo na tecla de que não é o nosso cenário base. E aí, passando para o Matheus aqui, Matheus, como que, dada essa situação atual de inflação alta, crescimento aí vindo acima também das expectativas, até com o número de hoje nos Estados Unidos, o Fed tem se comportado? Tanto em termos de retirada de estímulos, quanto em retirada de subida de juros. Claro, acho que aqui é o tema mais em voga hoje, né? Acho que todo mundo está acompanhando. Acho que ontem o mercado globalmente estava acompanhando o comunicado do FONC, né? Que veio
foi interpretado, né, um pouquinho mais hawkish, depois que todo mundo digeriu o comunicado, né, digeriu aí a fala do Powell, e tudo isso está se traduzindo em quê, né? O que isso significa? Muito se fala de Fed, de recompra de títulos, de redução de balanço, esses dot plots, esses gráficos bonitos que geralmente a gente vê em tudo quanto é entrevista, né? Tudo isso é para a gente ter uma única mensagem, né? A gente está tendo um enxugamento de liquidez, né? A gente está retirando o estímulo do mercado. E aí, só para vocês terem noção, né? Se a gente voltar lá na crise financeira global, o Fed demorou muito para injetar dinheiro na economia. Se a gente parar para pensar agora, ele injetou basicamente o que ele injetou em mais de anos, naquela época ele injetou em semanas, né? Então, tudo isso se traduziu, né, a gente viu reação, a gente viu retomada da atividade, ele expandiu o seu balanço, né, e tudo isso se traduziu em inflação, né. Então, o que ele está fazendo agora? Ele vai ter que fazer o caminho inverso para começar a retirar esses estímulos e apertar a política monetária, né. Hoje a casa trabalha com três subidas de juros para esse ano, o mercado está em consenso em torno de 3 a 4, né, com divergências de algumas casas econômicas, e já tem gente após o comunicado de ontem falando que o aperto pode ser um pouco maior na próxima subida e também ele subir mais do que 4, né, chegando talvez a 5 subidas de juros. Então, isso tudo vai reverberar de alguma forma, né, nos ativos, no preço dos ativos, né, porque o mercado ele vai ter que interpretar isso de alguma forma e isso vai fazer precificação nos ativos, que vai afetar a carteira de todos nós, né, então todo mundo tem ali alocado seus ativos, essa política monetária dos Estados Unidos acaba reprecificando ativos globalmente e trazendo vol, que é o que a gente tem visto, né, e por falar de vol, né, se a gente parar para pensar, como é que estão os juros lá, né, Tavares, que a gente, é uma sensibilidade muito grande que a gente fica observando, né. Perfeito, Matheus, perfeito. Então, aqui do lado esquerdo, né, quer dizer, a gente trouxe a curva americana eh, de juros reais de dezembro, de novembro e de agosto. Então, só para ter uma ideia, que a gente ainda consegue ver os juros reais negativo, né, nos mais diversos vértices, até nos vértices mais longos. Só que esse movimento, e aqui vai até 31 de dezembro, do lado direito, os juros nominal, né, que a gente estava ali para 31 de dezembro, próximo de 1,5, e quando a gente linka ah, esse gráfico com o que o Matheus falou, né, que é o Fed vindo e falando, ó, a gente vai começar a subir juros, três altas anunciadas, a gente tem aqui a estimativa de três altas no ano, o mercado até um pouco mais que isso. Hoje a Treasury já está mais próximo de 1,90, tá? Então, essa abertura de juros vai acabar impactando, e acabou impactando, como o Matheus disse, de, pelo fato da Treasury ser quase que um benchmark ou um ativo que serve como base para a precificação das outras classes de ativo. Na hora que você reancora ou muda ela de lugar, você tem que mudar o lugar de todos os outros ativos. E é exatamente nesse momento que a gente vive. Tá? O que aconteceu aqui, Matheus? Acho que dá para trazer um pouco de exemplo do que aconteceu Claro. com os outros mercados quando a gente vê aí a Treasury abrindo 30 bips do final do ano para cá. Claro, acho que toda essa questão que a gente está acompanhando do Fed, né, subida de juros, essa proximidade, né, desde antes de subir até a última reunião e até a possível subida que vai acontecer, né, isso se traduziu em volatilidade, né, se a gente pegar esse gráfico de baixo, que é o gráfico de VIX, que ele basicamente mede a volatilidade, né, o que seria a volatilidade, né, volatilidade é o quanto os ativos apresentam variância durante esse determinado período que a gente está analisando. Então, quanto maior essa volatilidade, né, a gente fala que é maior o risco. Né, o mercado hoje se baliza em volatilidade como se fosse um risco. Então, a gente pode ver que teve realmente ali uma subida abrupta de volatilidade, principalmente no começo desse ano, né, que foi quando a gente começou realmente esse aperto, essas comunicações, toda essa conversa foi ficando mais quente, aconteceu essa subida de volatilidade. E essa subida de volatilidade se traduziu em quê? Se traduziu em queda, né? A gente pega o S&P realizando, que se a gente parar para pensar logo no gráfico acima, no mesmo eixo ali praticamente, da mesma data, ele se traduziu em uma realização do S&P, que é a principal bolsa, né, que a gente usa de benchmark para mundo. Então, acho que tudo isso corroborou
para a gente ter um risco maior, né? Você teve um aumento de risco, né? Isso significa que tudo vai acabar? Não, não significa, mas significa que, dado que a gente não sabe como o mercado vai se comportar ainda, que tem uma realização à frente que pode vir. E aí, nesse sentido, até a gente olhando, né, que se a gente pegar esse último gráfico de baixo para olhar, a gente pega a sensibilidade, né, o desempenho, que a gente até usa como sinal de fraqueza esses índices, para ver que essa retirada de estímulo ela pode ocasionar no mercado, né? Então a gente vê alguns índices aí de fintechs, de IPO, dessas empresas que são precificadas com múltiplo maior, né? Elas acabam sofrendo um pouquinho mais no curto prazo, né? E em contrapartida também, se a gente olhar no gráfico de cima ali, que é um gráfico da Bridgewater, inclusive, que é uma preocupação que a gente tem hoje, né? A gente vê que as ações, as principais ações na bolsa, né, a percentual de ações do mercado americano que é mais sensível à liquidez, à retirada de estímulo, ela aumentou, que é esse gráfico marrom que o Tavares está mostrando, ela foi ali para cerca de 40%. Em contrapartida, as ações que são mais sensíveis a crescimento, né, a crescimento econômico, a geração, elas diminuíram. Então, o que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer não quer dizer que vá acontecer, mas a gente tem um dado aqui que a gente tem que monitorar, que a maioria das empresas que apresentam uma sensibilidade maior à liquidez, ou seja, a retirada dessa liquidez do mercado, aumentou. Né? Então, hoje a gente tem aí no índice, se a gente parar para pensar, batendo em 40%. Então, isso por si só acaba sendo uma preocupação para a gente. Tá? Perfeito, Matheus. Acho que esses gráficos eles realmente ilustram bem aí o momento que a gente está vivendo. E, né, quer dizer, não dá para ignorar. A gente falou aqui, trouxe bastante coisa dos Estados Unidos, mas curiosamente, Matheus, a gente tem visto a China vir numa outra direção, né? Uhum. Enquanto os Estados Unidos está falando de aumentar juros, a gente está vendo aqui a China num contraciclo, né? Exatamente. E não dá para desprezar o tamanho desses caras aqui, em termos do percentual do PIB, do globo, né? Então, uma economia muito representativa Uhum. e que está vindo numa direção um pouco diferente, do que a gente contou anteriormente. Como que a gente está vendo um pouco disso, Matheus? Você queria contar um pouco Não, mais de detalhe aqui de eu acho China que para gente? eu acho que a China vindo nesse movimento contrário que a gente está observando, né, esse movimento de expansão de política monetária, ao contrário dos principais países desenvolvidos, isso é um fator que, em tese, ajuda a gente ver que o mercado, de alguma forma ou outra, o PIB global vai crescer, né? Dá para a gente saber como isso vai acontecer? Não dá, né? A gente vê que, se a gente parar para pensar, o ciclo de crédito ali pode ser que é, tenha uma reversão, né, do que está mostrando para a gente ali, e acho que o ciclo de crédito é muito sensível para qualquer economia. Então, acho que isso é uma coisa que a gente está monitorando ainda, tá? A gente ainda não tem nenhuma estratégia específica, mas a gente sabe que tem muito cliente alocado, então a gente queria tranquilizar um pouco, que é uma coisa que como a gente próprio falou, né, o Tavares falou, não dá para ignorar, né? Se a gente parar para pensar ali, hoje em dia, se a gente sair ali há 10, 20 anos atrás, a China não tinha nada do PIB global, e se a gente parar para pensar, hoje ela tem 17,4, né, fechamento do ano passado. Do ano passado, não, 2020, desculpa. Então, acho que não dá para ignorar o que está acontecendo lá, a gente segue acompanhando, tem alguns imbróglios de regulamentação, e a gente vai, mais uma vez, falar para vocês isso em um momento mais oportuno, tá bom? Legal, Matheus. E aí, dando sequência aqui, a gente vai agora, então, começar a falar um pouco de Brasil, né? Nunca dá para esquecer que o Brasil está inserido nesse mundo, então não dá para achar que se lá fora a gente vai viver uma reprecificação dos ativos, que aqui a gente não vai sofrer com isso. Não dá para achar que vão começar a retirar estímulo lá fora e aqui a gente não vai sofrer com isso. Então, primeiro, o Brasil inserido nesse mundo que, diferente do ano passado, o vento bate menos a favor e começa a bater um pouco mais contra. E se não bastasse isso, a gente tem aqui todos os nossos problemas que a gente acompanha bastante de perto, referente ao lado fiscal, referente ao lado político, referente ao lado econômico. Então, enquanto o S&P no ano passado subiu 25%, a gente acabou ficando no território negativo, perdemos um pedaço da festa do mundo, e agora que o mundo volta à normalidade, a gente ainda tem os nossos problemas aqui local. Aqui eu também não vou, acho que aqui
tirar uma mensagem desse slide, que tem aqui um pouco de inflação, PIB, Selic, trajetória da dívida, é dizer que a gente voltou, pelo menos no momento atual, a ser aquele Brasil com uma inflação mais alta, crescimento baixo ou crescimento muito próximo de zero e inflação alta e juros altos. Então, inflação aqui, por mais que tenha uma tendência de voltar à meta, ainda assim muito alta, Selic aí na casa dos 2 dígitos, um país bastante endividado, próximo aí de 90, 80, 85, 90%, mas com uma trajetória de altista, e um PIB aí realmente com um número bastante estável aí na casa próximo de zero. Essa é a nossa realidade. Então, com esse panorama que a gente pega o mundo aí num momento de subida de juros. Reflexo nas principais classes de ativo. A gente viu aqui o dólar apreciando, o Ibovespa sofrendo, aqui um pouco de números com relação à aprovação atual do governo e o que eu falei, a Selic, aí praticamente na casa dos 2 dígitos. E aí, Matheus, quando a gente olha para a economia brasileira, tirando um pouco Selic, inflação e crescimento, tem mais alguma coisa aqui que a gente tem acompanhado de perto Claro. e que vale ficar atento aí de olho? Claro, é uma coisa que a gente tem monitorado aqui, né, que se a gente olhar nesse gráfico da esquerda, é a atividade, né, como é que anda a atividade, se a gente parar para pensar ali, ó, varejo, serviços, indústria, a gente teve essa recuperação em V ali, praticamente, né, em 2020, e em 2021, tá dando sinais de fraqueza, né, como é que a gente entra nesse ano, né, a gente está entrando não tão bem quanto a gente gostaria, então acho que é um fator para a gente analisar, mesmo porque o custo de capital ficou muito alto, né? Acho que o Tavares até mostrou ali para vocês o tanto que a gente teve que fazer um aperto monetário na Selic, então isso se traduz ali em uma atividade com um pouco mais de dificuldade. Se a gente olhar o gráfico da direita também, a gente vê ali a elevação de juros e a concessão de crédito, né? Como é que isso deve se refletir? A gente vê que ainda, relativamente, ainda é favorável, né, as estatísticas, mas essa elevação de juros e o crescente comportamento da renda das famílias pode ser que tenha uma reversão, a gente não sabe, vamos ficar olhando para monitorar, mas se a gente pegar o endividamento das famílias, ele está numa máxima de série histórica aí dos últimos anos. Então, tudo isso, de uma forma ou outra, reflete na atividade e no consumo, né? Então, isso, uma coisa está linkada para a outra. Aqui a gente deixou as projeções da casa para vocês verem posteriormente, que isso vai ser circulado, vai estar aí à disposição de vocês, para vocês terem mais fácil, tá? Beleza. E aqui é aquilo, né? Crescimento baixo, juros altos, inflação alta. Uhum, exato. E aqui acho que é só para, na verdade, Só para ilustrar ilustrar o como é que é o nível. comportamento do juro real, né? Então, aqui está um pouquinho do comportamento do juro real, eu vou abordar isso com vocês um pouquinho depois, mas é só para falar que a gente saiu de níveis ali de 2, 3, 4% de juro real, né? IPCA mais isso, nesses títulos são as NTNBs, né? Que é o tesouro, o famoso tesouro inflação, e agora a gente está perto de 5, 5,5 para alguns vértices, tá? Então, mas isso é mais ilustrativo para a gente ter em mente. Legal. Então, desculpa, legal. Antes de a gente aqui, Matheus, descer para as estratégias de investimento, para fazer um resumo, mundo subindo juros, inflação alta no mundo inteiro e os bancos centrais tentando conter. Aqui no Brasil, a gente já está até um pouco à frente nisso, a inflação já pegou, a gente já está aí quase com 10% de juros e com mais alta especificada ao longo da curva. Tudo isso para trazer esse mundo para a nova normalidade. E aqui no Brasil a gente ainda acaba tendo as eleições que a gente acabou não mencionando tanto, porque tem muita incerteza, muita água para passar debaixo dessa ponte, mas com certeza vai ser um fator aí, né, Matheus, que deve trazer bastante volatilidade. E aí, dito isso, um cenário mais desafiador por conta de tudo que a gente contou, que a gente vai ter ao longo do ano. O que tem de interessante para a gente posicionar o portfólio dos nossos clientes? Então, a gente trouxe aqui algumas estratégias. A primeira delas, a gente vai abordar a diversificação internacional com proteção, tá? Depois, vindo aqui para o Brasil, como que a gente se protege contra a alta da inflação, né? Porque por mais que o Banco Central está aumentando juros para trazer essa inflação de volta para a meta, existem alguns fatores que a gente acabou explorando aqui, que, se não voltarem para a neutralidade, eles podem continuar impactando a inflação, pressionando a inflação. Uma outra diversificação aqui no local para compor a alocação de renda fixa, mas aí focando num gestor.
E aí, no mundo de renda variável, uma proteção em Petrobras e uma proteção de Bovespa, que vai muito em linha aí com o cenário, ou pelo menos para ter um portfólio mais robusto para esse ano que a gente vai passar pela frente. Com relação à Bolsa Americana Bidirecional, com ganho alavancado na queda. Uma estrutura curta, tá? De 18 meses, que funciona de que maneira? Então, essa linha azul aqui ilustra como a estrutura ela funciona. Ela sai daqui, né, no 0 a 0. Se a Bolsa Americana, nos próximos 18 meses, ela andar até 10%, a gente está posicionado nela. A gente ganha, a gente surfa essa alta. Se a Bolsa Americana subir mais do que isso, a gente não está capeado em 15. Só que a beleza dessa nota é que se a Bolsa Americana, por conta da subida de juros, da retirada dos estímulos, ela tiver uma realização ainda maior do que a gente já viu, que é até um pouco do que a gente acredita, a gente pega a alta com uma alavancagem de 2,25. O que significa isso? Eu vou até mudar de slide, porque acho que esse slide aqui eu gosto mais e ele ilustra melhor. Como eu disse, para cima, subiu 5, a gente ganha 5, subiu 10, a gente ganha 10, subiu 15, a gente está capeado em 10. Para baixo, se a bolsa cair 5, a gente tem que multiplicar essa queda por 2,25, a gente tem um ganho de 11,25. Se a bolsa cair 10, a gente ganha 22,5. Se a bolsa cai 15, a gente ganha 33,75 e para baixo também estamos capeados numa queda até 15%. Então, se a queda for maior do que isso, o nosso ganho máximo fica limitado em 33,75, que é um ganho bastante interessante quando a gente analisa a taxa. Tá? Então, uma estrutura que o cliente ele fica posicionado na bolsa, esse 10% vai muito em linha com o target dos principais bancos. Tá? Então, quando a gente olha para a previsão de JP Morgan, Citibank, Wells Fargo, UBS, vai muito em linha com esse número, tá? Só que com a beleza de que se tiver uma realização ainda maior, a gente está aí ganhando dinheiro. O que a gente tem recomendado aqui para os nossos clientes? Quem tem um trend bolsa americana, até mesmo um fundo ali que seja mais ou menos ativo, um Wellington, um Western, um Global Brands, uma troca pode fazer muito sentido, né? Porque esses fundos eles ganham na alta, mas se o S&P tiver uma realização de 10%, você vai ter um resultado negativo. Se você troca por uma nota dessa, surfa alta, só que com o benefício de ganhar dinheiro na baixa. Detalhe importante aqui dessa estrutura. A gente começou a trabalhar essa nota nas últimas semanas, mas o último dia dela é amanhã. Então, se tiverem interesse, a gente tem que correr com isso, ainda dá tempo de boletar ela hoje, tá? Se precisarem de alguma ajuda com relação à exceção, vocês peçam para o seu assessor, para o seu banqueiro, chamar a gente aqui que a gente tenta viabilizar, mas realmente uma estrutura que a gente olhou aqui com muito bons olhos por conta dessa proteção aqui num caso de realização da Bolsa Americana. Exato, acho que até complementando, isso foi um jeito que a gente achou de fazer o hedge nas carteiras sem abrir mão tanto do custo de oportunidade, né? Você abre um pouquinho ali, porque os 10% em tese não vão ser esses 18 meses, né? Você abre um pouquinho, mas você ainda tem um custo de oportunidade ali para ganhar se o hedge der errado, e se o hedge dar certo, você vai estar protegendo aí uma parte da carteira, né? Por isso que a gente começou a recomendar e fazer nas carteiras de alguns de vocês que estão aqui presentes e de outros clientes, né? Os que fizeram lá atrás, tá, já tem dado certo, né? Ele já pegou um pouquinho de desvalorização. Isso aqui no final é um seguro, né, turma? Isso aqui é para a gente dormir tranquilo. Tá, então, não é para fazer a carteira inteira, não é para fazer a alocação internacional inteira disso. É para trocar uma parte para a gente estar ali tranquilo, podendo dormir tranquilo, sabendo que se tiver uma realização, a gente está com um hedge aí na carteira, e em contrapartida, se esse hedge não se materializar, não é que você perde o prêmio, você tem seu capital de volta, né, no final desse período. Então, acho que é uma estratégia aí para dar uma certa tranquilidade, né? E aí, passando aqui para frente, que a gente está se alongando, né? O que a gente está olhando e fazendo muito aqui nas carteiras, né? Principalmente com ativos de renda fixa, de inflação, desde o ano passado, né? A gente tem feito bastante renda fixa, seja títulos de crédito privado, títulos públicos. A gente queria chamar até a atenção, eu vou entrar nesse case daqui a pouco, mas a gente queria chamar a atenção
que a gente está sempre trazendo alguma oportunidade e compondo a carteira aí com algum ativo de inflação, e se a gente parar para pensar, no ano passado, essa classe de ativo, ela foi bem benéfica nos portfólios, né, ajudou a segurar bastante. Nessa rodada, né, nessa série que a gente está trazendo aqui para vocês de estratégia, a gente está vindo com um CRI de CSN Cimentos, que se você ainda não recebeu do seu assessor ou viu diretamente, pode bater nele, bater aqui na mesa, a gente vai ter o maior prazer de ajudar vocês. E para contar um pouquinho, né, o que é um CRI? É um certificado de recebível imobiliário, né, ele tem o lastro ali nas fábricas da CSN, e a CSN está captando, né, fazendo essa rodada de captação, emitindo essa dívida no mercado, para rolar dívida, para comprar insumos e para expandir a sua planta, né? Aqui tem um pouquinho do case, eu não vou me alongar, né, nesse case de sucesso, né, que já é comprovado, mas só para contar um pouquinho, né, como é que funciona a CSN Cimentos, que é uma empresa à parte da siderurgia que a gente sempre olha. Por a CCN Siderurgia já ter ali a escória da produção, os dejetos, que isso pode ser aproveitado para fazer cimento, eles criaram essa companhias para fazer cimento, e com isso eles se beneficiam de toda a escória de produção ali da parte de siderurgia. Então eles pegam essa escória, já tem um alto-forno, né, tiveram que fazer um alto-forno, criaram ali um alto-forno para fazer o cimento, e com isso eles conseguem ter até uma margem maior do que os competidores, né? Acho que isso ajuda bastante eles. Nesse ano, né, no ano passado, se a gente parar para pensar, ela teve algumas aquisições estratégicas, que foi bem interessante para ela. Teve a Elizabeth, né, que é no Nordeste, então isso ajuda ela a se consolidar em outro setor, e ela também comprou a Lafarge Holcim, que a Lafarge já estava procurando sair do Brasil e ela conseguiu fazer um bom negócio. Com isso, se a gente parar para pensar, ela entregou 523 milhões de EBITDA ali nesse fechamento do terceiro trimestre de 21, né, dos últimos 12 meses. Então a gente vê com bons olhos, né, a gente tem um certo conforto de indicar, é um papel AAA, e hoje a gente está conseguindo comprar papéis AAAs acima de IPCA mais 6. Passando aqui rapidamente também, para eu não me alongar com vocês, né, a gente vê ali um crescimento de margem e EBITDA estáveis, ela teve ali ao longo de 18 e 19 uma queda, e isso se deviu porque ela teve que desligar um alto-forno para poder fazer uma reforma, que eles têm que separado de tantos em tantos anos, e ela sobrecarregou o outro alto-forno e também teve uma pressão nesses custos do outro alto-forno, então acabou reduzindo. Mas se a gente parar para pensar depois que voltar em operação, teve essa margem, tanto o EBITDA e essa entrega de margem crescente, chegando ali em 40%, que a gente acha bem interessante. O lucro líquido acompanha ali o EBITDA, como a gente pode ver, e se a gente parar para pensar no cronograma de amortização de dívida, ela já tem caixa, ela vai captar mais 1 bi agora, e ela vai ficar com um cronograma de dívida relativamente tranquilo aí à frente, e a gente ainda tem a consolidação dessas duas empresas que ela comprou, que ainda vai ser feita a reconciliação e ajudar mais ainda no balanço. Então, esse é só um exemplo, né? Acho que até para a gente não perder o cronograma, né? Acho que dá para a gente passar ali no próximo slide. As reservas vão até dia 8/2, então a gente tem relativamente aí um prazo tranquilo para fazer a reserva. É um AAA, né, uma emissão de 1 bi, como eu já falei para vocês, podendo ter um lote adicional, ela tem covenant de dívida, e acho que o mais interessante aqui é que ela sai emitida, né, com uma taxa teto, né, a gente ainda não tem um color de como vai sair essa taxa, mas tudo mais constante, isso aí deve entregar alguma coisa acima de IPCA mais 6, 6,15, que para um nome desse AAA a gente entende que é bastante interessante, né? Acho que é um momento bom para compor essa parte da carteira com papéis em juro real. E além de tudo isso, como é um CRI, a gente tem aqui a isenção. Então, a gente está falando de IPCA mais 6, por exemplo, né? Isso vai ser confirmado no dia de emissão, mas líquidos no bolso de vocês, do investidor. E acho que isso é interessante olhar, né? Tem um prazo de 10 anos, com uma duration, né? Acho que todo mundo fala muito de duration. Duration nada mais é que o prazo médio de recebimento desse título que você vai estar investido, de 7 anos e meio, que está muito em linha com todas as emissões aí que a gente tem visto no mercado. Então, aqui está mais uma oportunidade aí de melhorar o portfólio de vocês, né, de expandir ali na parte de renda fixa, com uma certa segurança, e além disso, voltando a falar, né, até mostrei o gráfico de juro real para vocês ao longo da apresentação, a gente tem muita oportunidade hoje para montar carteira, comprando bons nomes, pagando taxas nominais de juros reais altas. Então, acho que isso deve ser aproveitado. Se você tiver em dúvida em qual papel comprar, qual alocar,
fala com o seu assessor ou simplesmente entre em contato com a mesa. A gente tem o nosso canal no Telegram que a gente divulga oportunidades quase que diariamente do que fazer, o que está acontecendo. Então, acho que tudo isso vai ajudando aí a gente compor o portfólio. Eu não vou me alongar muito, mas a gente pode voltar nesse tema quando vocês quiserem, é só ligar aqui na mesa para a gente. Perfeito, Matheus. Aqui, na verdade, só não quero também gastar tanto tempo com esse tema, porque a gente ainda tem alguns pela frente, mas mencionar que isso aqui é uma oferta primária, né? Mas a gente também tem visto coisas interessantes no mercado secundário, ah, e não só de crédito, né, Matheus? Também de títulos públicos. Títulos públicos Inclusive, também. quando se olha ali as NTNBs mais curtas, como a gente mostrou no slide de juro real aqui brasileiro, também com níveis bastante interessantes. Obviamente, não tem a isenção do IR para pessoa física, mas Uhum. ainda assim com um carrego bastante interessante, né, Matheus? Exatamente, exatamente. Eu acho que até nisso, até continuando, né, Tavas, acho que a gente pode passar para o próximo, que além disso tudo, a gente tem mais oportunidades até, dado que a taxa em CDI está alta e a gente tem uma carência muito grande de papéis em CDIs hoje, a gente está com uma distribuição de um fundo bem interessante, de uma casa bem legal agora, que o Tavas vai falar um pouquinho para vocês, e acho que isso dá também para ajudar a compor o portfólio. No fim, a gente vai diversificar entre classes de ativo, entre indexadores, de um jeito que a gente consiga aí fazer uma alocação eficiente para vocês. Exato. Então, aí falando desse produto especificamente, ele junta aqui algumas características que a gente acaba gostando bastante. Primeiro, né, a gente está delegando um pedaço da gestão para um gestor fazer essa escolha de renda fixa para a gente. Então, diferente de escolher lá o ativo A, B, C, D, você coloca um fundo e esse fundo tem lá 100 posições ou bastante posições que acabam trazendo essa diversificação de portfólio com retornos atrativos, né? Como o Matheus falou, esse fundo ele está parametrizado para entregar para o investidor uma taxa líquida de CDI mais 4, com uma baixa volatilidade, né? Né, e no final das contas, é, com toda a expertise da Jive. Para quem não conhece, a Jive é uma casa que tem aí já algum tempo de vida no mercado, já fizeram mais de 100 transações, superior a 24 bi. O track record deles é muito bom e a especialidade deles é exatamente fazer gestão desses ativos de crédito. E quando a gente olha para um veículo, né, para uma estrutura que tem como objetivo dar CDI mais 4, é muito propício para o cenário atual de subida de juros e, além disso, para o cenário atual, onde a gente vem de uma retomada, muitos empreendedores, donos de indústria, agricultor precisando de crédito, e aí você tem um fundo desse fomentando ou ajudando essas classes, muito, vai muito em linha com o cenário atual. Né? O fundo ele acaba, como eu disse, ele faz debenture, FDIC, CRI, CRA, debenture conversível, então um fundo que utiliza todas as classes de ativo de renda fixa para se posicionar e foca em setores resilientes, como energia, agronegócio, infraestrutura, sempre, né, fazendo aí, estando dentro de uma casa com bastante expertise nesse tipo de ativo. Né? Então aqui também não quero trazer muito detalhe do fundo, mas ele já tem um pipeline bem definido, que é um pipeline diversificado entre os setores, e obviamente os ativos eles acabam buscando um pouco mais de rentabilidade, muita estruturação feita em house, para no final do dia entregar para aquele nosso cliente o CDI mais 4. Esse fundo, aqui um pouco de histórico, né? Então eles já têm o Jive 1, 2 e 3, todos eles entregando 261 do CDI, o primeiro fundo, que nasceu em 2015, 362 do CDI, o que nasceu em 2018, 196 do CDI, o que nasceu em 2020, e agora a gente vem com essa nova versão, o Bossa Nova. Antigamente esses fundos eles nasciam sempre dentro do Credit Suisse, que era o principal sócio dessa casa, e recentemente a gente também teve uma aquisição de um pedaço da companhia e podendo agora trazer essa oportunidade aqui para vocês em primeira mão. O encerramento das reservas vão até 31/1, às 2h30, aplicação mínima de 10 mil, tá? Acho que vale informar que ele é disponível para resgate em qualquer momento do tempo e a cotização acontece depois de 360 dias. Para mitigar esse prazo um pouco mais longo do fundo de crédito,
né, que é comum fundos de crédito terem um prazo um pouco mais longo, a gente conseguiu disponibilizar aquele resgate express, né, que se de repente precisar da liquidez para amanhã, o cliente consegue comandar o resgate, chamar o Express e a gente consegue antecipar 85% do valor investido para o cliente em D mais zero, né, no pedido da solicitação. Obviamente tem um custo de crédito envolvido nisso, mas como o custo de crédito é por volta de CDI mais 2, acaba ainda sendo atrativo quando a gente olha para um fundo que pretende entregar CDI mais 4. Se tiverem alguma dúvida, a gente está aqui na mesa para, obviamente, ajudar e esclarecer qualquer ponto que tenha ficado aqui não tão claro. E aí, passando para o Brasil, especificamente em renda variável, mudando de renda fixa, que a gente acabou focando nos últimos dois, para renda variável, a gente trouxe uma proteção de Ibovespa, né, Matheus? Exatamente, eu acho que a ideia aqui, eu estava até respondendo a pergunta ali antes, mas já explorando aqui, né, o que é, até para não ficar falando de termos, de opções, de put, de nocaute, nem de nada, né, acho que bem direto ao ponto, o que é isso aqui? Isso aqui é um seguro, novamente, tá? Só que esse seguro aqui, a gente tem que pagar e a gente vai comprar o derivativo direto para proteger a nossa carteira, né? Acho que a gente fez esse seguro já com o Ibov nos 130 mil pontos, né, perto dos 130 mil pontos lá atrás, ele foi vencedor, deu certo, alguns clientes conseguiram monetizar isso, e a gente está aproveitando para vir com esse seguro de novo, porque a gente não sabe o comportamento que a gente vai enfrentar daqui para frente, né? Acho que tem alguns fatores, como commodities ajudando a Bolsa Brasileira, muito provavelmente tem alguns gestores que vão começar a abrir, vai ter um rally ali na Bolsa Brasileira. Vale lembrar que a gente está em recesso, então o ruído STF, Congresso político, diminuiu muito, então corroborou também para ajudar esse ambiente mais tranquilo. Então, como a gente não sabe o que vai acontecer e nem é nosso papel aqui ser adivinho, né? Acho que o nosso papel aqui é fornecer as melhores ferramentas para vocês constituírem o portfólio de vocês e dormirem tranquilos, né? Acho que essa é a nossa missão, sempre tentar traduzir, né, que foi o que o Tavares falou lá no começo. A gente tenta traduzir o cenário, traduzir o que os economistas estão achando para estratégias na carteira, tá? E essa é mais uma delas, é uma put que a gente fala, né, que é uma opção de venda, e a gente tem participação na queda. Como que ela funciona, né? Acho que esse slide fica mais fácil de entender. Essa put, ela tem uma particularidade, né, ou seja, essa opção de venda, que é uma, a gente, para baratear ela, a gente acabou tendo que pôr no um nocaute, que a gente chama. Mas sem entrar muito em detalhes da estrutura em si e mais de como funciona. Aqui, basicamente, a gente gasta 4% de prêmio para proteger a carteira e a gente consegue proteger ela até uma queda de mais ou menos 41%. Tá? Então, acho que esse fator é para a gente dormir tranquilo, a gente gasta um prêmio e se essa put lá no final virar pó, significa que a sua carteira foi muito bem. Né? Então, acho que a ideia aqui é ter um seguro, né? É ter um comportamento parecido com o que o gestor faz dentro, às vezes, dos fundos que ele está fazendo a gestão, só que a gente não vê isso, né? Aqui a gente consegue fazer diretamente na carteira para vocês, e a ideia é deixar vocês tranquilos. A gente pode explorar com cada um de vocês, basta entrar em contato com a gente ajuda a saber quanto vocês teriam que gastar, né? Tem a continha fácil aqui, isso depois vai ser disponibilizado, mas a gente ajuda vocês a calcular isso, ajuda vocês a ver as carteiras sem o menor problema, né? Pode pedir para o seu assessor, ele faz a ponte com a gente aqui da mesa de Investment Solutions. Então, acho que a mensagem principal é a gente ficar tranquilo, né, Tavares? Até nisso, a gente reparou, dado esse boom de commodities, qual que é o papel que mais se beneficiou, né? Acho que foi papéis na área de petróleo. Quem que é esse papel no Brasil que todo mundo conhece bem? É a Petrobras, né? Então, acho que nesse sentido, né, Tavares, o que dá para a gente fazer com Petrobras aí para proteger a carteira também? Perfeito. Só, assim, gosto de ressaltar o seguinte ponto sempre, que a gente aqui tenta sempre, obviamente, entender o cenário, o que está acontecendo, mas é menos adivinhar o que vai acontecer amanhã e mais tentar encontrar soluções de investimento, seja com uma bolsa americana que ganha para os dois lados, seja proteger contra a inflação, seja encontrando um bom gestor ali que vai trazer uma previsibilidade de retorno bastante consistente, uma proteção no Ibovespa, ou um collar de Petrobras, mas construir um portfólio que tenha ali ingredientes
que se o mercado andar, a gente vai conseguir ganhar dinheiro, mas se o mercado vier numa direção que a gente, uma direção pior, uma direção de deterioração, a gente tem ali os nossos ativos que vão proteger, trazer o amortecimento e até mesmo fazer com que a gente ganhe dinheiro em alguns deles. Esse aqui de Petrobras, Matheus, como você bem falou, eu acho que é uma história muito legal. Né? Petrobras, ele acaba, quando a gente olha para os últimos 12 meses, um papel que é destaque na Bolsa, um papel que está subindo aí por volta de mais de 40% nos últimos 12 meses, muito investidor aí com bastante ganho na posição, e essa estrutura, ela visa justamente tentar proteger esse ganho, tá? Eu vou direto para esse slide aqui, porque esses números aqui, eles ficam realmente muito claros. Como que essa estrutura funciona? E a gente pode montar ela tanto para o cliente que já tem Petrobras, e aí ele só compra o kit de opções, sem gastar dinheiro, eu vou explicar aqui à frente, como para o cliente que não tem Petrobras e quer comprar o kit completo. Então, a gente tem o collar sob custódia e o collar normal, tá? Dá para montar em ambos os casos. Então, vamos pensar aqui, tenho Petrobras Tavares, estou com 40% de ganho e eu quero colocar essa operação. Legal, a gente vai montar a compra da put, a venda da call, e a partir desse momento, para o próximo ano, qualquer queda da Petrobras, você está 100% protegido. Então, como a gente tem um ano eleitoral pela frente, de um papel que está no all-time high, né? Petróleo também aí voltou para os 90 dólares. A gente olha para aqui e fala, ó, vai ter volatilidade, não dá para saber, uma companhia estatal, vamos proteger esse ganho? Legal. E ainda tendo a possibilidade de, se o papel andar no próximo ano até 30%, a gente surfar essa alta. Então, para baixo, 100% protegido, papel subindo até 30%, a gente está lá ganhando esse dinheiro. E aqui, como não tem almoço grátis, se o papel vier a andar mais do que 30, então no caso aqui 30,01, onde a gente ativa o nosso nocaute, a gente tem um ganho máximo de 12%. Então aqui talvez seja a parte ruim da história, que é se o cliente que tem Petrobras, o papel andou 50%, o cara vai ganhar, o cliente vai ganhar 12% no final do dia, que é muito equivalente aí ao custo de capital, o CDI no ano, até um pouco acima. Então, mas como o intuito dessa operação ela é mais do que querer ganhar dinheiro, ela é proteger para uma eventual deterioração aqui do que a gente vai ter pela frente, principalmente por conta de eleição, e a gente sabe como que a Petrobras ela sofre as interferências dela, seja na mudança de um CEO, seja numa mudança de política de preço, então é muito ligado ali ao governo, um papel que pode ter bastante volatilidade, nada melhor do que ter a proteção num cenário diverso, podendo aí surfar, papel andando até 30, que é uma bela de uma performance, você poder ter esse ganho. Né? Sempre lembrando que é um papel que está 40% para cima nos últimos 12 meses. E aí a proteção na nossa cabeça faz muito sentido. E acho que até complementando, né, isso tem um custo zero. Né? A gente consegue pôr isso de pé para a sua posição de Petro com um custo zero. Né? Acho que até o Tavares falou, né, acho que vale a pena notar, esse 12% que a gente tem basicamente vai pagar o seu custo de oportunidade, né, se a estrutura der errado, mas se o preço da Petrobras começar a cair, você está protegido em 100%, né? Então aqui é mais aquela história do seguro novamente, né? A gente está dando um range aí até 30% para a Petrobras subir, então se chegar até 30%, a gente tem uma janela boa, né? Lembrando que ela já veio de uma alta expressiva e é como se você tivesse travado ali. Então o cliente muitas vezes ele quer vender, ele vai realizar, vai ter que pagar imposto agora, então para não ter essa pressa, por que não já travar esse ganho? Né? A gente trava em 100% do preço do dia que foi executado. Né? E você, mais uma vez, consegue dormir tranquilo. Hoje com o papel andando muito, né? Acho que é sempre assim, né? A gente tem sempre esse problema aí no que o viés emocional acaba atrapalhando a gente. Hoje, com o papel já andou muito, a gente sempre acha que vai andar para sempre, né? Isso com qualquer coisa, e às vezes a gente esquece de proteger, né? Acho que dado que essa proteção a gente consegue fazer com custo zero, né, abrindo mão um pouquinho da alta, acho que faz sentido considerar, se não toda a posição de Petro, metade, talvez, um terço, né? É uma forma de você proteger capital. E acho que É isso, Matheus. Aqui uma forma de você não deixar os ganhos escorrer pelos dedos, e quando eu falei formas inteligentes ou maneiras de tentar montar um portfólio robusto, é isso. Pô, Petrobras, agora caiu 20, estou protegido. Isso aqui é uma forma inteligente de se fazer o investimento.